Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. E nós estamos com dois convidados mega especiais hoje. O primeiro, já é figurinha carimbada aqui no podcast. É o menino engraçado do Rios, dono de várias páginas de sucesso no Instagram, que além de bailarino é artista e faz camisetas belíssimas. Ele é divo, tira fotos conceituais no meio do mato, ele cuida de 20 gatinhos resgatados da rua e é praticamente uma ONG de uma pessoa só. Além disso, ele é bailarino e ele quebra tabus sem perceber que está quebrando tabus. Estamos aqui com o Luiz, do perfil Dance com Luiz. Voltei. Você já gravou minha introdução. Cada vez eu tento mudar um pouquinho pra, dar uma variada, mas é basicamente a mesma. E nós estamos aqui também com uma bailarina que incentiva todos a dançarem, independente do seu corpo ou idade. Ela mesma começou a dançar aos 60 anos e mostra toda a sua trajetória no Instagram. Ela é diva, dá um show de elegância nos rios e fotos que compartilha, mas também ela é parente e amiga e aluna da Ana Botafogo, né, gente? Então assim, nós estamos aqui com a maravilhosa Lu Fernandes, do Balé aos 60. E aí, Lu, obrigada por aceitar o convite, vocês dois, de participarem do episódio de hoje. Eu tô muito feliz com a presença de vocês. Esse é um episódio muito especial. Obrigada a você, Lu, obrigada, Luiz, que eu amo de paixão, a gente fez aula juntos, né? A aula da Natácia, e obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui de participar. Eu acho que vai ser um episódio bem legal, eu tô bem ansiosa para saber um pouco mais da tua história, porque eu conheço só o que a gente vê no Instagram, né, Lu? E às vezes tem muito mais coisa por trás disso. E o Luiz também tá aqui para conversar com a gente, porque o Luiz também tem uma história parecida com a Lu, né, assim, na dança, né, e eu acho que vai ser super legal. Mas então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da vida de vocês antes do balé. Porque antes de começar a dançar, né, vocês já trabalhavam. Eu sei que o Luiz é professor. A Lu eu não sei, a Lu é um mistério para mim. Então eu tô muito curiosa para saber como é que era a vida antes de vocês entrarem pro mundo da dança. Quem quer começar a falar? Lu antes do balé. Lu trabalha com artigos de dança, né? Já tem 15 anos e Lu começou a fazer o balé em janeiro desse ano, né? Isso eu vi no Instagram. Eu fiz 60 em julho do ano passado, fiz 61 esse ano. E em janeiro eu comecei, e na realidade, assim, foi meio engraçado, porque eu criei o Instagram antes de começar a fazer aula. Mas tu já sabia que ia fazer? Eu sabia que ia fazer, aí eu criei o Instagram. E hoje eu fico pensando, assim, por que eu criei o Instagram antes de fazer aula, principalmente, né? Que eu acho que, na realidade, eu estava meio que querendo um endosso das pessoas, sabe? Eu queria uma aprovação, né? Porque foi tanto tempo assim pensando em fazer, com vontade de fazer e tal, mas sem coragem. E é engraçado, eu estou falando isso hoje pela primeira vez, porque exclusivo. Quando alguém pergunta assim, eu também quero, quando alguém fala, eu também quero fazer balé e tal, mas eu não tenho coragem, eu falo para as pessoas, eu uso muito uma frase do Léo Jaime, que ele diz assim, vai lá e faz, tem dúvida, vai lá e faz, né? Só que eu não fui lá e fiz, eu fiquei meio que dependente dessa aprovação, não apenas das bailarinas que me cercam, mas também da Ana, né? Porque eu não tive nem coragem de perguntar para ela o que ela achava. Só que foi engraçado, que quando eu fiz a primeira aula e eu contei para ela, e ela falou, eu quero te dar uma aula. Ai, que incrível! Super legal. Mas aí eu enrolei.
enrolei muito porque eu queria ter uma base mínima, né? Para não pagar muito mico. Aí ela sempre falava, e aí, Lu, vamos marcar nossa aula? Ah, vamos sim, eu estou sem tempo, imagina, sem tempo. Até que eu fiz a aula. Depois de fazer aula com várias professoras, sempre aqui na loja, né? E Natácia é uma delas, né? Eu acompanho bastante, acho bem legal que tu compartilha. E aí, assim, eu me senti um pouco mais preparada, resolvi encarar a aula da Ana e amei, claro, né? Foi maravilhosa. Mas é mais ou menos isso. Então, antes de tu começar a dançar, tu já trabalhava na loja da Ana Botafogo, isso? Sim, eu já tenho essa parceria com a Ana, já tenho 15 anos. E aí vivenciando esse universo do balé, né? Sim, já estava ali assistindo, né? Acompanhando. Sim, já acompanhando, com vontade. E assim, na realidade, no começo era um desejo muito ainda acanhado, digamos assim, que era um desejo meu, só meu e calado, porque eu não tinha coragem de falar isso com ninguém, né? E quando eu pensava em ir a uma escola de danças, eu pensava, não vai dar certo, como é que eu vou chegar, eu, na minha idade, vou chegar lá e vou dizer que quero fazer balé? Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Depois eu vi também que o balé adulto começou a crescer muito, né? Sim, ganhou um espaço, né? Ganhou um espaço. Diferentes tipos de pessoas, diferentes faixas etárias, então isso ganhou um espaço mesmo. Eu levei esse tempo aí, bastante tempo, para me encorajar e ir lá e fazer. E assim, quando eu digo, né, que eu criei primeiro o Instagram, que era para eu até disse isso num vídeo que eu fiz, que era para me auto-incentivar. E hoje eu vejo que muitas pessoas, eu recebo muito feedback, né, de pessoas e meninas, meninos, e que dizem que estão se inspirando em mim, que estão fazendo balé depois que me viram, e outros que acham extraordinário eu ter começado balé com 60 anos. O que é importante lembrar também que eu não sou a única mulher de 60 anos fazendo balé. Eu tenho uma amiga, por exemplo, de 75 anos que começou o balé com 68. Jura? Eu fiz até uma demais. aula com ela tem umas 2 semanas. E tem o Hélio House, que começou com 80 anos. Eu amo, eu acompanhava ele no Insta. Pois é, ele é Maravilhoso. maravilhoso. Só que ele não quer fazer vídeo, não quer dar entrevista, ele não quer fazer nada. É uma pena, uma pena. Muito, né? É verdade. Eu acompanhava ele no Instagram. Ele parou, né, de postar antes, ele postava Na realidade, mais. eu criei o Instagram para ele. Foi tu? Foi. Eu não sabia! Criei o Nossa! Instagram dele muito antes, acho que foi lá em 2000 e não lembro mais. Tem muito tempo. Tem um tem tempinho. tempo. E aí, assim, o Hélio, ele não tem nem celular, pra você ter uma ideia. Jura? Ele não tem celular. E aí as amigas dele, colegas de balé, começavam a me mandar vídeos, fotos e tal, para eu ir alimentando. Só que veio a pandemia. Sim, E aí ele, parou de fazer aula em escola e agora ele faz só aula particular em casa. Entendi. E aí eu falei com ele, um dia desses até teve uma repórter de um veículo de televisão que queria fazer uma matéria com ele e comigo. E eu liguei para ele, de jeito nenhum, não faço. Não queres aparecer nas câmeras. Não quero. Eu quero ficar quieto. Falei, ótimo, então tá bom. Então, assim, isso tudo para dizer que quando as pessoas falam, você, que ótimo que você começou com essa idade. Muita gente, até mais velha do que eu, já começou, já está fazendo. É que a diferença é que eu estou me expondo, né?
Sim. Eu estou mostrando as aulas, então essa é a diferença. Mas assim, eu não estou inovando em nada, digamos assim. Eu estou fazendo o que muita gente já está fazendo. Ao meu ver, tu tá inovando sim, porque a maioria das pessoas, que nem tu disse, tem várias pessoas que já fazem, mas ninguém mostra, ninguém compartilha. A gente nem fica sabendo, né? Então, assim, às vezes tu conhece alguém, então tu tá inovando sim, Lu, tu tá aí abrindo um nicho na internet de balé com 60 anos, ou enfim, com a idade que for. Mas, então, de uma certa forma, é uma inovação, ao meu ver. Sabe, está abrindo um novo mercado aí no... Desse ponto de vista, sim, pode-se dizer que sim, porque os outros estão fazendo porque fazem, porque gostam, porque têm prazer igualmente, mas não estão interessados e nem preocupados em... E hoje, assim, uma preocupação minha é difundir esse nicho, sabe? Porque eu percebo nos feedbacks que eu recebo da carência das pessoas, sabe? Do preconceito que as pessoas sofrem. E até essa semana mesmo eu recebi muitos relatos de pessoas que vivenciaram e que vivenciam o preconceito na dança. Então, é uma forma também de incentivar e, quem sabe, até falar com as escolas, com os professores, por que não? Né? É uma inspiração, né, para muita gente. Tem até um rapaz que viu o nosso vídeo, Luiz. Eu vi o comentário dele do vídeo. Você viu, né? Você viu. Então, ele se sentiu encorajado, sobretudo com o Luiz, porque ele disse, olha, eu estou com vontade de fazer balé, acho que ele já fez dança antes, é até um ator, né? É um ator do Zorra Total. Ele disse, agora que eu vi esse vídeo de vocês, porque depois eu fiquei falando com ele no WhatsApp, e ele falou, eu vi o vídeo do Luiz, por exemplo, e vi que o Luiz é gordinho e dança, então eu também posso dançar. Então foi muito legal isso. Ele se sentiu assim muito encorajado. Ele, no caso, por ser um rapaz jovem, né, ele se identificou muito com o Luiz. Então isso foi uma coisa muito bacana, né? Independente da idade e do corpo. Essa identificação que gera nas pessoas, né? Porque a gente sempre vê as mesmas pessoas dançando, os mesmos corpos dançando, e isso acaba sempre afirmando para as pessoas que é esse tipo de gente que dança, né? Se tu não tá nesse padrão, tu não dança. E quando tu sai disso, tu vê outras pessoas fazendo isso, tu pensa, não, se fulano pode, eu também posso, né? Então gera essa identificação. Eu acho que eu nunca falei pra Lu, eu conheci ela em 2019. E eu sabia, Lu, que a primeira vez que eu te vi, eu achei que você fosse professora de balé. Mas você sabe que muita gente fala a mesma coisa. Eu acho que você já exala o balé desde muito antes de pensar A postura, né? A postura dela, assim, a elegância. Não, mas eu sempre, na realidade, assim, eu sempre emulei muito as bailarinas, sabe? Eu brincava que quando eu via a Ana caminhando, porque ela caminha totalmente andeor, né? Eu começava a caminhar igual a ela. Então, assim, eu estou sempre imitando as bailarinas, de alguma forma, deve ser por isso. E tu imita bem, hein? Porque tu convence. A postura dela é maravilhosa, tá? Na aula de balé eu ficava assim, olhando a postura dela. Eu ainda desarmo a postura no balé, né? Quando eu vou fazer, eu faço muita força pra ficar. Mas aí quando acaba o exercício, eu faço assim. Eu tenho dificuldade com postura eu vou também. assim, em pé. Ela termina, ela tá aqui, ó. É a pose natural. Não, isso é só porque eu sei que tá gravando. Ai, Luiz, e tu? Fala um pouco de ti, Luiz, pro pessoal, que muita gente não sabe também, porque no perfil Dance com o Luiz, tu compartilha o Luiz bailarino. Como é que era o Luiz antes de ser bailarino, o Luiz além do bailarino? Então, eu sempre gostei, na verdade, desde pequeno eu gostava de assistir na televisão, que na época não tinha não tinha YouTube, não tinha essas coisas, né? Então, o máximo que eu conseguia saber, ter acesso, era aquele balé de escola, mas que não me interessava muito, porque era muito, assim, raso. Mas o que eu gostava muito era quando aparecia na televisão, eu ficava, assim, sabe, vidrado. Eu gostava muito dos esportes que davam uma pequena intenção do balé, assim, como, por exemplo, ginástica rítmica,
patinação no gelo, então eu tava assim, muito vidrado. Eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir. Mas eu nunca me imaginei fazendo. Eu sempre quis fazer ginástica, mas o balé eu nunca quis, nunca me interessei. Eu não sei em que momento isso surgiu, mas foi pouco tempo atrás, eu acho que foi em 2017, eu comecei a querer me alongar em casa, que eu realmente gostava muito de me alongar, de ficar me esticando, e eu gosto muito ainda. Mas eu comecei a me alongar, e aí o alongamento me chamou o olhar pro balé, né? Porque o balé tem muito disso também. Então eu comecei a olhar muito pra lá. Eu lembro que eu gostava muito de assistir Dance Moms, que é um seriado que tem na televisão fechada, que eu gostava muito de assistir, muito. E aí foi a partir disso que eu comecei a entrar no mundo da dança na internet. Começou a aparecer vídeo, começou a aparecer foto, e eu começava a salvar tudo. Ia salvando, para poder mostrar pra minha amiga que mora aqui perto de mim, eu botava ela pra sentar. E botava pra ver. Ela não queria ver, mas ela assistia. Ela queria assistir. Aí chegou uma hora que eu criei um Instagram do Elastic. Eu criei ele, eu comecei a postar lá. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, a Lu e outras pessoas que postam sobre o balé. E aí eu comecei a querer vislumbrar isso em mim em casa, conforme eu fui melhorando no alongamento. Tanto que teve uma pessoa que me perguntou, que eu participei, me pediu para me entrevistar para um TCC de uma faculdade de dança, e ela fez uma pergunta que eu fiquei assim, sabe, eu não sabia o que responder. Porque ela fez assim, por que você tinha uma sapatilha de balé há 4 anos e nunca tinha feito balé? Por que eu tinha uma sapatilha se eu nunca tinha usado para fazer aula e por que eu quis comprar essa sapatilha? E eu fiquei assim perguntando, realmente, eu não sei. Eu tinha essa sapatilha, eu adorava ficar me sentindo assim, sabe? A sapatilha de meia ponta. Se imaginando. Eu adorava botar ela no pé só pra mim, sabe? Eu ficava assim com meu pé, assim, sabe? Nem descia. Eu adorava a sensação, sabe? Eu ficava tentando fazer as coisas sozinho e tudo mais. E aí eu sempre tive vergonha por causa do meu corpo e tudo mais, sobrepeso, depois de adulto, depois de adolescente, jovem, adulto, né? Conforme a idade foi avançando, eu nunca tive nenhuma assim, pontada de coragem para ir realmente fazer. Porque eu ficava pensando assim, que roupa eu vou usar? Eu vou ter que usar roupa colada, eu odeio usar roupa colada, eu não me sinto bem. Eu nunca nem usava roupa em casa colada, para vocês terem uma ideia. Era sempre assim, o mais largo possível. Então, a roupa realmente era um ponto muito importante na hora de eu pensar em tentar ir, sabe? Mas aí acabou que na pandemia surgiu essa oportunidade, que todo mundo começou a fazer online, e eu comecei a pensar assim, nossa, seria muito legal se eu pudesse fazer isso em casa, de alguma forma. Eu acho que eu teria coragem de fazer em casa, dentro da minha casa, talvez. Num ambiente seguro, né? Aquela coisa assim. Num ambiente seguro. E aí eu pensei em fazer sozinho, conforme foi aumentando essa conscientização na internet, né, do perigo de fazer aula sozinho, de fazer exercícios sozinhos e tal. Aí eu falei, gente, pode dar um pouco ruim, né? Melhor não. Eu posso me machucar. Aí apareceu a Ju, ela postou, mas geralmente as aulas que apareciam no início da pandemia era para avançado, né? Era médio avançado. Não surgia nenhuma aula de iniciante. E apareceu a maravilhosa da Ju Delpi, né? da Júlia, que é minha professora, né? E aí ela abriu uma turma online de iniciante. Aí eu lembro de mandar mensagem para ela, o Dança com o Luiz nem existia nessa época, eu não tinha nada, nenhuma ideia de criar esse perfil, eu postava tudo no Elástico, mas não aparecia também, né? Era só uma forma de eu me expressar através do que eu postava dos outros, eu me sentia me realizando de alguma forma, era estranho, era engraçado. E aí eu mandei mensagem pra ela, eu falei assim, nossa, Ju, eu queria muito fazer, mas eu estou morrendo de vergonha. Aí ela falou, você vai fazer. Vou fazer sim. Aí eu me inscrevi pra aula e chegou no dia eu quase desisti, porque eu tava morrendo de vergonha. Quase que eu não fiz. Luiz, só tu. Mas aí ela me incentivou, aí eu fui, depois da primeira aula, foi de vento em polpa. A primeira aula foi inclusive aqui, né, no lugar que eu sempre faço. Foi no chão, eu fiz de pijama, com o pé descalço no chão de azulejo, meu pé agarrando tudo. E por que não usou a sapatilha que estava guardada? Eu acho que eu fiquei com vergonha. Quando chegou na hora de usar, ele ficou com vergonha. Eu acho que eu usei a sapatilha, é porque eu acho que eu não me sentia, como é que fala? Bailarino. Não me sentia podendo usar.
pertencendo, eu não me sentia no direito de usar a sapatilha de alguma maneira, engraçado, né? Eu não me sentia no direito de usar a sapatilha de alguma forma, então eu fiquei com vergonha. Eu lembro que eu demorei 1 mês para poder usar a sapatilha na aula. Era uma vez por semana, então eu demorei 4 horas para conseguir calçar. E aí a professora falou assim, compra uma sapatilha. Ela de nenhuma maneira, ela me falou assim, usa tal roupa, usa sapatilha, compra uma sapatilha. Ela deixou eu fazer do jeito que eu me sentia melhor, do jeito que eu me sentia bem. E aí chegou uma hora que ela falou assim, talvez uma sapatilha seria melhor, porque seu pé vai deslizar melhor no chão e tudo mais. Eu falei, eu tenho uma sapatilha. Por que eu tô fazendo descalço? Por que tu não usa? Aí desde então eu usei a sapatilha e aí foi aumentando essa vontade de fazer mais e mais, e agora virou até um escape, assim, sempre quando eu tô sentindo alguma coisa, sei lá, um dia não tá muito legal, eu venho, faço a aula e aí depois tudo melhora. É assim, né? Mas você sabe que eu me identifiquei aí com uma coisa que você falou, você não usava sapatilha porque você achava que você não tinha o direito de usar, né? Afinal, é um material, é um produto usado por bailarino, né? Uhum. E eu tive esse sentimento, não necessariamente ligado à sapatilha, mas eu tive esse sentimento. Da minha parte, era mais um constrangimento, sabe? Diante, sobretudo eu, que lido muito com bailarinas. E então, talvez haja até hoje um certo constrangimento diante de bailarinos, profissionais, estudantes, enfim. Mas isso é uma coisa forte. Isso é uma coisa forte que eu não consegui ainda me libertar disso aí, não. Eu também me senti... Eu não sei se você tinha esse mesmo sentimento de querer começar a aula já sabendo tudo. Eu queria começar o primeiro dia de aula já sabendo todos os nomes, todos os passos. Me dá a impressão... Bom, eu faço muita aula particular, né? Mas faço, eventualmente, em algumas escolas, e sempre que eu entro numa turma, me dá a impressão de que eu sou a única que não vou saber nada. Sim, eu também fico. Não sei nada. E aí acontece eu não saber mesmo. Eu começo a errar todos os passos. Coisas que eu até sei e que faria e faço até razoavelmente bem aqui sozinha com a professora, na sala eu erro tudo. Quando tem jovem... É normal, gente, é normal. Eu faço balé desde pequena, né, Lu? Desde 3 anos, minha mãe me botou no balé quando eu tava no colégio. E tô na turma do avançado. E eu erro coisa básica. Tem vezes que minha professora me olha e fala: por que tu tá fazendo isso? Se tu sabe o jeito certo. Eu fico, eu não sei, aconteceu. E acontece, sabe? Esses dias eu fui fazer uma pirueta básica, tipo pirueta andeor, que é com passeio na frente. Eu fazendo com passeio atrás, por motivo nenhum, só porque o meu cérebro parou de funcionar, sabe? E daí ela me olha e ela fala: o que tu tá fazendo, Luísa? Quem é que te ensinou isso? Eu falo: eu não sei. Eu tenho muita dificuldade ainda. Tem pouco tempo, né? Tem 2 anos que eu comecei. Vai fazer 2 anos, né, meu Deus? Mas eu tenho muita dificuldade de associar o nome ao passo. Eu sei o passo, mas a professora fala o nome, aí eu fico, sabe? Mas é normal, é normal. Eu tenho muita dificuldade de conseguir enxergar. Muita coisa. É que é muita coisa no balé, né, gente? Também tem isso, sim. Passos também que são muito semelhantes, mas os nomes são diferentes, né? Uhum. A professora, acontece muito comigo na hora de fazer elever, relever. A professora fica assim, tá fazendo o que eu mandei. Mas é muita coisinha, é muito detalhe do balé, né? Então tem a pirueta que é assim, tem a pirueta que é assado, que o pé vai ali, que o pé vai não sei o quê, e daí lá. Na aula que a gente fez junto semana passada foi isso, né? A gente falou assim, é muita coisa, eu tô acertando o pé, mas a mão tá toda errada, o braço. Pois essa coordenação aí é difícil. É muito difícil, sobretudo para balé adulto, eu acho, né? Uhum. Quer dizer, acho que depende um pouco da pessoa também. Tem pessoas que já são coordenadas naturalmente, né? Então vão ter mais dificuldades, mas eu sou super descoordenada, então é difícil para mim ter atenção no pé, no braço, a cabeça.
Mas é difícil mesmo. E eu acho que o balé adulto tem muito dessa coisa da bagagem de vida da pessoa mesmo, né? Porque tu já viveu muito antes de tu chegar no balé. Então tem gente que tu pensa, essa pessoa é naturalmente mais coordenada, mas talvez ela tenha mais coordenação porque outras coisas que ela fez na vida dela facilitaram isso. Tipo, ela já tem essa habilidade mais treinada. Assim como tu, Lu, tem facilidade na postura. E tem muita gente que morre de dificuldade na postura, sabe? E é uma coisa que pra ti já é natural, digamos assim. Eu olhando aqui, né, te conheci agora. Mas eu já acompanho há tempo. Mas assim, tu já tem uma postura bonita, uma postura de bailarina, digamos assim. E muita gente chega no balé e não consegue nem, né, tipo, ficar assim, manter a postura. Então eu acho que é muito o balé adulto tem isso, né? A pessoa já chega com aquela bagagem da vida. Então tu pode ter dificuldade em alguma coisa, mas tu tem facilidade em outras, e é tudo aquilo que tu já viveu ao longo da tua vida que te trouxe ao balé assim, né? Digamos assim. Sim, tem esse lado, né, que é interessante. Tem o outro lado que tudo que você aprende quando é criança acaba que é mais fácil também, né? Porque aquilo é mais natural. Hoje, para fazer um balé adulto, você está preocupado ali com uma série de coisas. A criança não, ela vai fazendo, né? E a criança não tem medo de cair, né? Não tem medo de cair, não tem medo de errar, não tem medo do que os outros vão pensar. É muito mais livre nesse sentido, sim, né? Com certeza. Deixa eu atravessar a sua entrevista e fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Porque eu sinto que que aconteceu isso comigo em algum momento. Aí eu queria saber, Lu, Lu Fernandes, que todo mundo aqui é Lu, são 3. É o podcast dos Lus. Se pela sua vivência de muitos anos com balé, porque eu acredito muito que a gente aprende também muitas coisas visualizando e olhando. Eu percebo que eu tenho muitas coisas que eu não sei porque eu sei fazer, mas eu acho que o tempo que eu fiquei postando e consumindo conteúdo para repostar me fez aprender isso de alguma maneira que eu não percebi. Eu queria saber se tem alguma coisa que você percebeu no balé que você já sabia ou que você tinha uma facilidade de fazer, que você acha que foi por esse tempo que você conviveu com muitas bailarinas, assim, na loja, ou então na vida. Olha, na verdade, acho que sou meio burra. Tá. Porque eu não assimilei nada, Luiz. Posso te falar? Eu não assimilei. Mas tu acabou de dizer, há 10 minutos atrás ela tava falando que ela imitava o jeito que a Ana Botafogo caminhava, imitava a postura das bailarinas. Como é que tu não assimilou nada, mulher? Como assim? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo comigo. Eu acho que eu tenho um pouco mais de fluidez no braço porque eu via muitas bailarinas fazendo isso. E, de certa forma, eu acho que eu peguei isso, que alguém já me falou. Inclusive a Bianca, que já fez aí várias fotos, ela falou que eu aprendi um negócio muito difícil com o braço, que ela demorou anos para fazer, que é quando o cotovelo desce assim, sabe? Ela falou que isso era muito difícil para ela. E eu não sei por que eu faço isso. Eu acho que foi porque eu assisti muito vídeo de quando o braço da bailarina faz isso para baixo. Ou então a rotação de perna para fora. Não sei, alguma coisa assim, sabe? Que você tenha percebido durante a aula que não foi... que foi natural para você, sei lá, desde a postura ou então a posição de pé. Olha, eu preciso ser muito sincera. Nada foi tão natural para mim. Nada, absolutamente nada. Tudo bem. Parecia... Eu também não sei do que o Luiz tá falando de coisa de natural, porque o balé é completamente antinatural. Não, eu entendi a pergunta do Luiz. O que você observou tanto os vídeos, você viu tanto balé, um movimento, que chegou um momento não sei. Você já estava fazendo um movimento de uma forma mais natural. Não foi difícil para mim deixar o braço muito fluido. Eu não sei explicar. Para mim foi tudo difícil. Eu não sei se é uma coisa que já era minha, se pode ser. Pode ser. E pode ser. E a facilidade que você deve ter também, né? Você deve ter uma facilidade no movimento do braço, não de manter ele parado. Parado eu acho horrível, porque dói pra caramba. Mas quando ele tá movimentando assim, fazendo assim, eu não sei, eu sinto uma facilidade, uma coisa, não sei. Mas é isso, tem gente que tem mais facilidade em algumas coisas, tem gente que tem mais dificuldade, e acho que é isso com todo mundo, sabe? Assim como eu tenho muita dificuldade no andeor, que o Luiz já tem mais facilidade. Não, tipo, eu faço balé ao dobro do tempo que o Luiz, tipo, e eu tenho muita dificuldade nisso, porque é uma coisa física, né? Tipo, anatômico, né?
Aham, exatamente. Então, acho que tem isso, assim, também. Mas eu acho que a observação ajuda muito, assim. Com certeza, Lu, talvez tenha coisas que tu não perceba. Eu acho que a postura, Lu, sabia? A sua postura ela é muito boa. É. Eu comparei a sua postura com a minha no vídeo e a sua tá uma... Olha a comparação aí, Luiz. Olha a comparação. Mas ela se comparou comigo, e agora eu tô falando um ponto positivo dela também. A Mas sua você postura tá sabe, muito mais bonita. você sabe que você falou aí da sua facilidade com o braço, né? Era e continua sendo para mim uma grande dificuldade, mas uma coisa que fiquei muito feliz foi na aula que eu fiz com a Ana, que ela falou: tá lindo o Pordebrar. Eu pensei, será que sou eu? Olha, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei da aula com ela, o último vídeo. Eu acho que não era eu fazendo aula com ela, sinceramente, que tem uma... Como assim? que ela tá assim, me ajudando a calçar a sapatilha. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Eu acho que encarnou alguém aqui no meu lugar ainda. A Lu entrou em transe ali, Total. né? Entrou na alma da bailarina ali. Total. Porque realmente foi muito estranho, muito estranho. Mas é isso, eu sempre tive sempre, desde que eu comecei, muita dificuldade com o Pordebrar, muita dificuldade. E sinto que agora estou começando a me soltar, É um ano, né, que você tá fazendo balé. Desde janeiro. Jovem, aprendizado ainda. É pouquíssimo tempo, nossa, e já evoluiu tanto, né, Lu? Eu acho que nunca é um tempo suficiente, né? A gente nunca vai achar que o tempo é suficiente. Pois A Lu tem anos e anos aí, ela sempre acha que pode melhorar tantas coisas. Não é que eu acho, é que tem que. Não sou eu que acho. Não, é uma coisa muito impressionante, né? Uma vez até já há uns anos já, meu marido perguntou, a Ana tinha encontrado a Ana rapidinho, ela ia ter aula. Ela disse, não, eu tenho aula agora, aula da Rosália. E aí o meu marido perguntou, mas por que a Ana Botafogo precisa ter aula? Porque alguém vai ensinar alguma coisa para ela? Não. Eu falei, Ana, ó, responde. Não, é porque a gente tem que fazer, tem que se exercitar sempre. É igual um espetáculo, né, Luiz? Tragédias que a gente viu. Então, ensaiaram, e hoje vão se apresentar novamente no Municipal. Maravilhoso, né? Assim, ensaio. Quando você pensa que já está pronto, apresentou lá, teve 3 apresentações, já está pronto. Para que ensaiar mais? Mas não é assim, né? Tem que ensaiar. Todo dia, sempre, né? É a manutenção, né? É a manutenção. E às vezes a gente olha o espetáculo e acha que foi tudo perfeito, mas os bailarinos sabem que não foi. Então daí precisa de outro ensaio para corrigir aquilo que não foi tão bom, né? Para o público leigo tá maravilhoso, mas para eles ainda não tá bom, né? Eles se apresentaram ontem, hoje eles vão ensaiar, corrigir e se apresentar de novo, porque o estava tão lindo. Né? É uma loucura isso. Imagina a gente, né? Depois da aula com a Ana, ela disse assim, não, você tá bem, já sabe os passos, agora tem que fazer mais aula. Aí eu enlouqueci, fiz uma semana de aula, eu fiz todos os dias. Ai, maravilhosa. Mas é por aí. Gente, eu queria voltar um pouquinho no assunto de antes, que os dois comentaram que antes de começar sentiram ou medo ou vergonha, até que postergaram muito o começo por causa disso, né? Qual foi a virada de chave pra vocês? O que deu ali pra, tipo, não, chega de medo, chega de vergonha, eu vou começar. Porque ontem mesmo eu recebi uma mensagem que eu queria ler pra vocês. Eu não vou falar o nome da menina porque eu nem falei com ela, é que eu lembrei disso agora. Pera, eu vou abrir aqui a mensagem dela pra vocês verem aqui. Há uns dias atrás, eu não sei quantos anos ela tem, mas acho que ela já é adulta. E alguns dias atrás ela tinha me dito que ela ia fazer a primeira aula presencial dela, que nem o Luiz, que ela só tinha feito aula online. Acho que no passado ela fazia, mas ela parou, depois aula online e ia voltar pro presencial.
Ela me mandou assim: desisti de fazer aula presencial. Vou desmarcar a minha classe. Acho que ela é de Portugal, não sei. Conheço muitas pessoas e não quero passar vergonha. Faço balé online, mas estou atrasada. Aí eu falei: como assim? Vergonha? Por quê? Não, tem que ir lá, tem que tentar. Não desiste antes de tentar. E daí ela falou assim: desde que me conheço, me cobro muito com relação ao meu corpo. Porém, desde quando fui fazer aula experimental numa escola de balé aqui na minha cidade, senti muita vergonha. Agora ela já faz aula online, mas ela tem vergonha de colocar colã pra fazer a aula presencial. E ela tem vergonha, ela nunca viu as pessoas, mas ela tem vergonha das pessoas olhando pra ela, que achem ela estranha. E ela resolveu desistir. E daí eu falei: calma, não desiste, vai tentar, né? Enfim. E ela disse que não quer passar vergonha. É toda essa história assim. E eu falei pra ela dar uma chance, tentar, enfim. Mas eu não sei muito o que dizer pra convencer a pessoa, né? Até porque eu não conheço a escola que ela vai fazer aula. Eu não sei o quão receptivas as pessoas são. Tem isso também, né? E eu queria saber como é que vocês se sentiram em relação a isso. Eu sei que os dois começaram a fazer o balé em ambientes muito acolhedores, né? Que vocês já conheciam as pessoas, assim, pelo menos, e sabiam que iam ser aceitos, mas mesmo assim rolou a insegurança, né? Qual foi a virada de chave pra vocês pararem de se preocupar que estão passando vergonha, que nem ela diz ali? Se iludir. Eu tenho esse problema, eu me iludo um pouco. Eu prefiro não pensar no problema, porque eu penso muito nas coisas, entendeu? Mas acontece sempre. Eu acho que até hoje, quando eu fui fazer aula presencial com a Lu, eu quase desisti. Ele me falou um dia... Mentira! Eu não tava nervosa. Eu falei com ela na loja, eu não tava nervosa. Aí uma pessoa que me segue, quando eu repostei, né, que ela postou, a Lu postou essa semana, porque eu fiz a aula com a Lu, foi a semana que ela fez aula todo dia. E aí ela postou onde ela ia fazer todo dia. E aí quando ela me marcou que eu ia fazer com ela, eu repostei. Aí a pessoa falou assim: é a sua primeira aula, né? Que legal. Aí eu, Aí caiu a ficha. A ilusão acabou. Aí eu caiu na ficha. Eu falei: caraca, é a primeira aula. Aí eu fiquei com medo. O meu maior medo foi a roupa. De novo, eu faço roupa em casa, com roupa colada. Eu não sinto vergonha. Eu me iludo totalmente que não tem ninguém me assistindo. E eu posto tudo. Eu não penso que tem as pessoas me assistindo, que tem um montão de gente que me assiste. Pra eu poder não ter vergonha. Mas quando eu ia fazer presencial, que eu ia conseguir ver a pessoa, eu realmente dei uma travada. E aí acabou que chegou lá, ninguém me pediu pra botar a roupa colada, me deram uma roupa mais solta, a Lu me deu uma camiseta super solta, a Natasha não me pediu pra tirar o short. Então, eu ia desistir por nada, né? Eu tava desistindo por nada. Acabou que cheguei lá, eu fiquei super... Não tive vergonha de nada. A aula foi super ótima, mas ainda é um problema minha. Então, eu acho que deveria, assim, ela procurar uma escola que não seja o foco a roupa. Eu acho que existem escolas que não vai te pedir para colocar uma roupa colada, sabe? A minha professora, ela acaba que ela tem uma vivência até pior do que a minha, né? Porque ela passou muito mais coisa por causa do corpo. Ela fala que não, ela consegue enxergar, dependendo da roupa, ela consegue enxergar tudo quando tá desencaixado, quando não tá... Facilita, com certeza, não ter aquele monte de pano por cima, mas não influencia. Ela consegue realmente me ver se eu tô desencaixada, é muito visível pra ela. Então, eu acho que... Eu acho que principalmente nas primeiras aulas, né, que tu vai fazer uma aula experimental e tudo, tem que ir como tu se sente confortável, né? E com o tempo tu vai se Eu acho que com o tempo é natural isso. A Lu também passou por isso, né, Lu? Você no começo não usava colã e depois de um tempo você criou coragem. É verdade. Eu acho que ela foi pior que o meu, porque o dela foi na frente das pessoas. Ela tava com a pessoa na frente dela. Acho que é muito pior do que eu. É verdade, é verdade. Na realidade, eu recebi sugestão de uma amiga dizendo: Lu, por que você não coloca... Porque eu estava fazendo com uma calça super larga, né? Uma blusa bem larga. Lu, por que você não coloca uma roupa mais justa para você se ver melhor no espelho e tal? E eu não estava nem com o hábito de me ver no espelho, a verdade é essa, né? Então, mas aí eu acatei a sugestão dela e eu usei, assim, aqui mesmo, né, na aula particular, mas postando. Eu coloquei um short justo, coloquei colã e coloquei um short justinho. Então, falei, apertei o botão, entendeu? Apertei o botão e... Não foi.
E foi. Mas, assim, para mim, a virada de chave para ir para uma escola, é isso que você perguntou, Lu? Uhum. Tá, de ir para uma escola, foi exatamente isso. Eu resolvi, falei, eu vou lá, vou encarar, vou ver o que acontece. E foi super bacana, porque eu entrei numa turma de iniciante, entre aspas, eu não consegui fazer nada que eles faziam, mas a professora super acolhedora, e teve um momento lá que todo mundo colocou a perna na barra e eu não tinha o que fazer com a minha, porque a minha não ia na barra. E aí ela buscou um banquinho de madeira e eu coloquei a perna no banquinho. Foi assim, super tranquilo. E eu super topei também. Porque eu também, assim, eu não sei se o Luiz vai se identificar um pouquinho comigo. Eu tenho um temperamento tímido, mas às vezes, para driblar um pouquinho a timidez, eu faço um papel meio de palhaça, sabe? Sim. Sabe? Que aí eu começo a rir de mim mesma, que é para te deixar à vontade para rir também. Entendeu? O alívio cômico, né? Tem que dar um alívio cômico ali. Mas é isso. Então, a minha primeira aula presencial foi super. Agora, gente, eu não sou parâmetro, tá? Eu fui fazer aula numa escola de pessoas, frequentada por pessoas que eu conhecia. Uhum. É diferente porque eu estou assim, está vindo muito na minha cabeça os relatos que eu recebi essa semana. Sim. De pessoas que sofreram preconceito. Eu estou tentando imaginar, por exemplo, que nos grandes centros, talvez o preconceito seja menor. Talvez o interior seja maior, realmente. Porque eu tenho percebido das pessoas que têm relatado isso, via de regra, são do interior. Interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, interior... É que eu acho que no interior, geralmente nas cidades pequenas, tem uma escola de dança. Ou 2 escolas de dança. Quando tu tá numa cidade grande, tu tem várias opções. Então, tem escola que tá aberta, tem escola que tá mais fechada, né? Pra, enfim, pessoas diferentes. Mas tu consegue encontrar um lugar que tu vai se sentir bem. Quando tu tá numa cidade pequena, que só tem 1 ou 2 escolas, aí é bem mais fechado, assim. Tu só tem aquela opção, né? Então, se aquela escola não te aceita, tu não vai ter outro lugar. Esse é o problema que eu vejo mais, assim, de quem tá numa cidade menor, sabe? Que não tem outra opção do que fazer. Daí, ou vai pras aulas online, né? Que muita gente faz isso. Ou acaba desistindo, infelizmente, porque não tem aonde se encontrar, né? Sim. Talvez essa pessoa que mandou a mensagem já tenha uma ideia de que a escola não é tão receptiva, sabe? Porque Pois é, eu fiquei pensando nisso. quando você, por exemplo, eu ia falar assim, mas você tocou num ponto importante, de você procurar uma escola que demonstre ser. Você vê se tem um aluno com um corpo parecido com o seu, de que forma ela trata o aluno, de que forma o aluno se sente lá dentro. Mas se só tem aquela escola, aí o negócio fica difícil, né? Porque às vezes só tem aquela escola. E aí ela não tem opção. Ou ela vai ser a pessoa que vai desbravar a escola, o que eu, por exemplo, não gostaria de ser a pessoa que vai ter que bater de frente com tudo isso, para depois outras serem aceitas. E aí talvez ela não queira, ou talvez seja só um medo dela. Eu acho que ela tem que realmente ver o ambiente. É que o que eu senti é que ela já passou por isso antes, em outro lugar, e ela não quer passar de novo. Por isso que ela disse que desistiu de ir. Mas mesmo assim, é difícil tu falar pra pessoa, né? Vai lá e tenta mesmo assim, ver como é que é. Porque daqui a pouco não é o que ela tá imaginando que vai ser. Ela tá, né, sei lá, com traumas da experiência anterior. Mas também a gente não tem como saber. Daqui a um pouco também não é um lugar tão receptivo e talvez ela vá ficar mal de novo, né? E, enfim, não é o que a gente quer. É complicado, né? É uma situação bem complicada, né? Porque é aquilo que o Luiz falou, se é no interior, você falou também, se é no interior, você não tem muita opção. Porque se é numa cidade grande, não deu certo nessa, você tem outra, né? Eu acho que nesse caso, o legal ela ou outras pessoas que passam por isso é buscar formas de se sentir mais segura antes de desistir.
porque ela falou que a maior insegurança dela é usar colã. Então não vai de colã na aula experimental, né? Vai com outra roupa que tu se sinta melhor e ver o que tu vai achar. Não sei, alguma coisa assim, algo que tu vá se sentir mais segura consigo mesma e ver como é que é o lugar até tu se sentir à vontade, né? Porque é horrível tu fazer aula. Nossa, sei lá, um dia que eu fui, a colã fica caindo do meu ombro. Só um exemplo tosco, assim, que tu tá desconfortável com aquilo. É horrível fazer aula desconfortável, né? Imagina se é um desconforto, assim, ai, não gosto da roupa que eu tô usando, não me sinto bonita, não me sinto bem, sabe? É complicado, né? Até porque a sala de balé é cheia de espelho, né? Tu tá sempre se olhando, todo momento, então é importante estar se sentindo bem, né? Agora eu tenho a impressão também que a gente, numa sala de aula, a gente tem essa preocupação com o que o outro está vendo, né? Com o que o outro está achando, mas de repente esse outro nem está achando nada, esse outro está preocupado com ele mesmo, com o seu próprio movimento, com o próprio passo, se vai acertar, se não vai. E de repente você está se preocupando à toa, né? Muitas vezes é isso, na verdade, né? A gente acha que os outros vão estar, meu Deus, mas as pessoas nem estão prestando atenção, né? Estão prestando atenção em outras coisas. Porque você erra um passo, aí você tem a impressão de que todo mundo sabe viu que você errou. E de repente ninguém nem viu, a pessoa está concentrada nela mesma, né, em acertar o próprio passo. E daqui a pouco várias pessoas erraram e tu não viu porque tu estava concentrada em acertar o teu, sabe? E daí tu acha que só tu que errou, mas um monte de gente errou também, né? É sempre Exatamente. assim. É sempre assim. Eu acho que ela e outras pessoas, assim, quando tem que ser, vai acontecer de algum jeito, sabe? É meio assim, ai, que lindo, vai acontecer, tem que acontecer. A gente tem que tomar a iniciativa de começar? Tem, é difícil. Horrores, difícil. Mas eu acho que de uma forma ou de outra acontece, não sei, sabe? Porque, por exemplo, o meu aconteceu com 23, e a Lu aconteceu com 60, não deixou de acontecer no tempo que tinha que acontecer. E eu acho também que ela já está desbravando um grande problema, que é a iniciativa de começar, mesmo que a distância online também é um problema de iniciativa muito grande que eu vivenciei, né? Mesmo sendo você com você, professora online, e talvez daqui 1, 2, 5 anos ela vai estar com coragem de chegar numa aula presencial. E aí ela, todo esse tempo que ela está online, vai fazer efeito de alguma forma para construir a coragem dela, sei lá, sabe? Às vezes quando ela tiver mais coragem nos movimentos, mas ela vai conseguir chegar na aula, mesmo que seja aquela escola horrorosa que vai te julgar até o fim do cabelo, mas você vai conseguir de algum jeito, não sei, sabe? Vai se sentir mais seguro, né? Eu acho que essa segurança vai crescer de alguma forma, mas é importante também não esperar a segurança dar um soco em você. Porque nunca vai estar, nunca vai estar 100%. Não vai. Se você for ficar esperando muito, talvez você morra amanhã e não teve a coragem, sabe? Isso eu falo pra mim primeiro. É verdade. É um problema muito grande de começar. E eu até hoje estou enrolando para conseguir achar uma escola presencialmente por muita vergonha. Vamos, Luiz! Muita vergonha de ir presencialmente com a roupa e tudo mais, e também outras questões, mas eu estou lutando com isso. Mas eu não estou deixando de aprender de qualquer forma. Eu estou dando melhor nas condições que eu tenho no momento, sejam elas emocionais. E o que eu acho importante também é a pessoa procurar uma escola e uma turma que tenha a ver com ela também, né? Uma turma com a qual ela se identifique, porque não adianta ela ser uma bailarina gordinha e entrar numa turma de adolescentes que só tem magras. E que não e essas adolescentes, elas não são bailarinas adultas, né? São adolescentes que já fazem balé desde criança. Aí você entra lá, você cai de paraquedas numa turma dessa, não vai dar certo, né? Então eu acho que... E é o que acontece com muita gente, né? Exatamente. Eu não posso entrar numa turma que só tenha meninas novas e que já sejam estudantes de balé há muito tempo, que não vai rolar, porque não vai dar certo, né? Então, eu entro hoje numa escola em que tem tanto meninas novas, que começaram agora, e que tem moças mais velhas e
Enfim, é uma turma heterogênea. Eu também não vou lá numa turma que só vai ter 60 anos, né? Porque aí tem que ficar catando bailarina de 60. Então, mas é uma turma heterogênea, não é aquela turma que eu vou chegar e me sentir mega mal, porque eu estou ali no meio, invadindo o espaço deles. Querendo ou não, o ambiente ele consome a gente de uma forma que a gente não percebe. E quando a gente vê, a gente está com umas paranoias muito assim, a gente não sabe de onde veio, sabe? Umas comparação muito sinistra. Acontece até na internet. Na própria internet a gente consegue se comparar com as pessoas que eu nunca nem vi na vida. Eu consigo fazer isso, imagine presencialmente, isso deve consumir de uma forma muito horrível. Então é realmente muito importante a gente também ver se a turma ela representa alguém de alguma agente de uma forma, seja ela mais simples possível. Com certeza, acho que isso é super importante, essa questão da turma. E aí a gente volta nessa questão da pessoa que não tem essa opção, né? O que fazer é complicado. Eu acho que deveria. Aí seria mais uma questão da escola, talvez, promover, né? Porque se eu tenho uma escola de dança, nossa, era o que eu ia fazer já. Exatamente. Muita gente com essa sede de aprender, essa sede de exercitar, de fazer o balé e com esse problema de encontrar espaço. Muitas vezes as pessoas acham, mas não tem procura aqui na minha cidade por balé adulto. Só que não tem procura porque não tem, porque as pessoas não têm essa possibilidade. Exatamente, tu nunca deu a chance de abrir uma turma de balé adulto, não divulgou. As pessoas às vezes não vão atrás porque elas acham que não existe, que não é possível. Então, falta essa oferta realmente, que nem a Lu falou, assim, das escolas, às vezes. A escola trabalhar isso, né? Abrir as portas, né? Para esses adultos. Imagina quantos não vão surgir. Nossa, com certeza, sem dúvidas. E o público adulto, eu acho que é até mais fiel do que os infantis, eu sinto. Não sei, de alguma forma, eu acho que eles demonstram com muito mais força que eles querem estar ali, eles querem sugar o aprendizado do professor até o professor sair arrastado da sala. O adulto, de uma forma geral, no aprendizado de qualquer coisa, né? Porque aquele adulto que está ali porque ele quer estar, porque ele quer fazer, porque ele quer aprender, é diferente da criança que vai porque a mãe e o pai estão levando, o adolescente porque é obrigado a ir, muitas vezes, porque... Enfim, então, adulto... Gente, é tudo de bom. Tudo de bom. Acho que eu vou abrir uma escola só para adultos. Abre uma escola, por favor, Lu. Escola de adultos, só entra adulto. Eu amei. Eu apoio também, Inclusive, se eu for pro Rio de Janeiro, eu quero ir ali. Preconceituosa. Preconceito com menores de 18 anos. Gente, eu amei esse episódio, muito especial. Antes da gente terminar, eu sempre peço para os convidados deixarem uma mensagem para quem está ouvindo. Pode ser uma mensagem, uma palavra inspiradora, não sei, o que vocês acham que o ouvinte precisa ouvir depois desse nosso bate-papo. Se você é um bailarino adulto que está em casa, se inspirando no momento, vai lá e faz. Igual a Lu falou. Porque o momento não vai vir, o momento é o agora e é isso. Arranje um jeito, online, presencial, o importante é você conseguir realizar o desejo que você tem, sabe? Não deixar para depois. Acabou que falou o que eu ia dizer, né? Então ficou pelos dois, Lu, é isso. Mas, então, eu diria exatamente isso. Eu comecei balé aos 60 anos, eu poderia ter começado antes, poderia, mas não comecei. Então, eu poderia ter adiado ainda mais, porque eu conheço, como eu disse, pessoas que começaram com 68, mas eu não adiei, eu comecei agora. E, assim, a grande virada de chave aí para eu começar a pensar em ter coragem de fazer o balé foi quando eu completei 60 anos. Aí já veio toda uma questão de idade, de terceira idade. Então, completar 60 anos para mim foi, assim, um ponto importantíssimo, porque eu tenho, então, que começar a fazer agora, fazer o que eu quero fazer, que eu não fiz até hoje. Porque se eu não começar agora, eu vou começar quando?
né? Já fiz 60. Então, eu costumo dizer, a primeira coisa que eu fiz foi tatuagem. Não que eu fosse louca por tatuagem, não, mas minha filha é tatuadora e eu tinha vontade, mas eu dizia, poxa, velho tatuado, horrível. Olha o preconceito! Olha o preconceito, como é que vai ser? Aí resolvi fazer. Fiz Ai, que linda! Fiz 4 andorinhas e fiz uma abelhinha. Não sei se Que dá pra amor, ver. Lu. Dá pra ver sim. Dá. Que amor! Então, Eu não sabia das tatuagens, eu não sabia. pois é, fiz tatuagem e comecei a fazer o balé. E estou muito feliz, estou muito feliz. E a coisa muito engraçada é que eu sou a Lu antes do balé e a Lu depois do balé. Quem me conhece, qualquer pessoa que você perguntar, a pessoa vai dizer, eu nunca tirei uma foto com ninguém. Eu não gostava de tirar foto. Agora, depois que eu comecei a fazer balé, as pessoas falam assim, Lu, o que é isso? Porque agora eu quero tirar foto toda hora, eu quero filmar, eu quero mostrar. Então, assim... Que incrível! É outra Lu. É o balé aos 60. Ai, que incrível! Nossa, muito linda a história mesmo. Os 60 anos da Lu foi a virada de tudo. Foi toda a virada. Que incrível, Você né? falou também que assumiu até os cabelos brancos com 60 anos. Sim, também. 60 anos foi a sua chave de ouro, foi a virada de tudo. Foi. Nossa, maravilhosa. Foi uma virada total, então foi assim, um divisor de águas. 60 anos foi assim, um divisor de águas na minha vida, então sou outra. Que incrível, Lu, sério. Ai, gente, eu tô muito feliz com esse episódio. Muito obrigada pela presença de vocês. Aproveitem agora o finalzinho para divulgar os Instagrams de vocês pro pessoal, falar o arroba, onde o pessoal encontra vocês. Fala aí, Luiz, os teus. Ai. O meu eu tenho 2. Eu tenho mais, mas eu vou falar 2. Tenho Dança com Luiz, que é onde eu posto desde que eu comecei o balé, tá tudo lá documentado, desde o primeiro dia até hoje de balé, inclusive foi a Lu que escolheu o nome. Fui eu que criei o nome. Escolheu o nome. Achei que era eu, foi a Lu que escolheu, eu falei, não tô lembrada. Foi a Lu Corte que escolheu o nome do eu. Dança com Luiz. Eu não sabia como escolher, ela escolheu perfeitamente hoje. Eu acho que ele... É um sucesso. Faz jus ao nome que ele tem, eu acho que faz jus. E tem o perfil onde eu faço as pinturas de blusa, que é o Loja Elastic Heart, né? Que é onde eu boto as blusas que eu pinto e tudo mais. Que inclusive é tudo gerado para cuidar dos 20 gatinhos. Que inclusive verdade. tem uma campanha aí, se alguém quiser passar lá no meu perfil, está tendo uma rifa solidária. Eu vou ter que operar um dos meus gatos, que ele tá bem machucado. Vamos lá ajudar, gente. E aí, tudo que eu pinto lá realmente começou para eu poder manter a ração dos gatos e da caca. Todo o lucro gerado é para manter os gatos. Então, vou divulgar só esses 2 dessa vez. Tá certo. E tu, Lu? Tá, então, eu só tenho um, que é o balé aos 60. E eu fiquei até em dúvida se eu manteria balé aos 60, porque eu fiz 61, então não dá para ficar mudando toda hora, né? Então eu não sei. Mas é que tu começou aos 60, então acho que sempre vai ser aos 60, porque tu começou com 60, sabe? Eu achei o nome bonito, é um marco. Eu gosto também do balé aos 60. Eu apoio. Então eu vou manter. E é maravilhoso, gente. A Lu compartilha as aulas que ela faz, ela compartilha vídeos. Tem a aula dela com o Luiz, que o Luiz participou. Inclusive, ela falou que ela perdeu a vergonha, ela tem menos vergonha do que eu, tá? Que ela chegou lá, já me filmou, ó. Eu morri de vergonha de falar. Ela realmente foi só a primeira totalmente. aula, né? Foi só a primeira aula, né, Luiz? Você vai voltar. Eu quero voltar, com certeza. E quando a Lu Corte estiver no Rio, a gente tem que marcar uma aula. Eu vou. Quando é que a Lu vem aqui? Eu tô perguntando pra ela faz muito tempo, tá? Eu tô 3 anos já pedindo. Eu sou do Rio Grande do Sul, Lu. Não sei Você se tu mora sabe. onde? Porto Alegre.
Então, assim, eu tô longinho, entendeu? Mas, com certeza, quando eu for pro Rio de Janeiro, eu vou avisar vocês. E eu vou me convidar pra fazer uma aula com vocês. Você conhece o Rio? Conheço, mas assim, faz tempo. Fui quando eu era adolescente, faz uns anos já, uns 10 anos. Ah, vem pra cá. Eu vou, com certeza, pode deixar. Vamos fazer uma campanha para ela vir? Vamos. Queremos a Lu Cortes do Rio de Janeiro. Ah, eu quero, me chama que eu vou. Vamos fazer essa campanha? Ai, que demais. A gente faz um workshop pra ela dar aula e vir, e a gente bota ela pra ir pra... Ai, que chique! Eu vou, gente, me chama, já tô aí, entendeu? Então, tô dentro, vamos fazer essa campanha. Ó. Ah, que incrível, aí promete. Hashtag Lu vem pro Rio pra ficar o trio Lu. O trio. Muito Ai. legal. Hashtag Lu vem pro Rio, gostei. Hashtag Lu vem pro Rio. Ah, vem sim, Lu. Eu vou. Vamos organizar isso aí. Vamos organizar. Ai, gente, muito obrigada mesmo. Eu queria pedir pro pessoal que tá ouvindo também seguir o Instagram do podcast, que é @balenarealpodcast. Lá eu aviso quando tem episódio novo, posto reels com cortes do episódio, enfim, bem legal pra gente interagir por lá, conversar, né, sobre os assuntos que a gente discutiu aqui no episódio, interagir com a audiência. E é isso. Muito obrigada por aceitarem o convite. Eu tô muito feliz, tô com o coração quentinho desse episódio. Eu amei demais. Coisa boa. Super inspiradora a história muito de vocês. Feliz também. Muito obrigada muito mesmo. Mas então é isso, gente. Muito obrigada aí por disponibilizarem esse tempinho na agenda de vocês, que eu sei que é corrido. Um beijo. Um beijo. Hashtag Lu vem pro Rio.